Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Mais Saúde, videocast sobre saúde e bem-estar produzido pelo Hospital Santa Catarina Paulista. Eu sou Sabrina Parlatore, apresentadora e ativista do combate ao câncer de mama. E eu fui convidada pelo Hospital Santa Catarina para conduzir essa edição especial do videocast sobre o Dia Mundial do Câncer. Cada história é única, o que o câncer mudou na minha vida. E para falar sobre o tema, estão aqui comigo o Dr. Antônio Cavaleiro, médico oncologista, coordenador do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina, e com a Vivian Garcia, paciente oncológica que foi diagnosticada com um câncer de pulmão há cerca de 3 anos. Ela iniciou o tratamento e hoje está com a doença em fase de remissão. Dr. Antônio, Vivian, sejam muito bem-vindos. E antes de começar esse bate-papo, eu acho que é bom falar da importância dessa data. O Dia Mundial do Câncer foi estabelecido em 4 de fevereiro de 2000 na Cúpula Mundial contra o Câncer para o Novo Milênio em Paris. E desde então, a União Internacional para Controle do Câncer tem liderado essa iniciativa global com o objetivo de promover pesquisas, conscientizar e mobilizar a comunidade para que possamos progredir com a prevenção e cuidados para os pacientes oncológicos. A proposta é possibilitar um acesso universal de toda a população à prevenção, ao tratamento e aos cuidados de que precisam. Inspirada pelo tema da campanha internacional da UICC Unidos pelo Único, a Rede Santa Catarina está lançando nesse mês de fevereiro a campanha Cada História é Única. O propósito é enfatizar que cada paciente é único, possui histórias, necessidades, perspectivas e situações únicas que precisam ser levadas em consideração durante a jornada completa do tratamento. E dentro desse contexto, convidamos a Vivian, que é paciente aqui do Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina, para compartilhar suas experiências com a gente. Aliás, a Vivian também é médica, ela é pediatra. Olá, Vivian, tudo bem? Bom dia. Antes de você falar sobre a doença, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouco sobre como era a tua rotina antes do diagnóstico, um pouquinho da tua vida pessoal, profissional, do equilíbrio entre elas. Tá bem. Bom dia a todos e, em primeiro lugar, eu quero agradecer um anjo, que é o Dr. Antônio, que não tem como eu não me emocionar o quanto eu fui acolhida num momento tão difícil. Então, eu te agradeço e vou te agradecer sempre, Antônio. Bom, antes, como você disse, né, Sabrina, eu sou 31 anos formada em medicina, pediatra e alergista, sempre atuei em hospital, no consultório e assim, eu vivi uma vida boa. Eu sempre gostei de atividade física, sempre gostei de me alimentar bem, né? Mas eu vivia uma certa tensão na minha vida, principalmente depois de um divórcio, com uma criança pequena e com todas as exigências, né, da profissão. E então eu tinha uma vida assim mais tensa, sempre muito preocupada com horários. E quando eu fiz o diagnóstico, eu digo que é a Vivian pré e pós o diagnóstico. Então isso para mim foi muito importante, porque quando eu tive que fazer o tratamento, fazer os exames, eu percebi uma mudança no meu olhar em relação à vida, e que sempre eu pensava nisso, mas eu deixava a rotina me engolir, né? Então eu acabei vivendo um dia de cada vez, e que isso foi muito importante na minha vida, no tratamento, no pós-tudo agora, né? Eu entendo muito a sua emoção, né? Porque eu passei pelo câncer de mama também, já há mais tempo, mas a gente inevitavelmente sempre se emociona, né? Quando lembra
do quanto foi cuidada, né, do quanto foi acolhida, esse universo, né, de hospital era algo distante para mim, né? Sim. E como foi para você, né, receber esse diagnóstico, você que cuidava e de repente teve que ser cuidada? É claro que a gente nunca imagina, né, receber um diagnóstico de câncer. E como foi o impacto de receber? E conta um pouco como foram os primeiros sintomas também. Sim. Desde 2015 até quando eu fiz o diagnóstico, que foi em dezembro de 2021, eu estava num momento assim muito bom até de fazer muita atividade física. E em setembro eu tinha feito um cicloturismo em Santa Catarina de quase 300 quilômetros pedalando. Nossa, um pouquinho cada dia, né? Mas aí eu comecei a sentir um chiadinho leve, mas como eu tenho rinite, eu achei que era da própria alergia. Eu tava lá em Santa Catarina, estava muito frio. E aí isso foi em setembro. Em novembro eu peguei uma gripe, porque eu trabalhava em pronto-socorro, então, né? E só que a tosse, ela veio de uma forma muito intensa. E aí eu fiquei uns 15 dias tossindo. Como eu também nunca tive nada, né? Então eu fugia de hospital, eu só entrava no hospital para trabalhar. E de repente eu falei assim, não, agora eu preciso ver essa tosse. Então no horário do meu almoço, no meu plantão, eu fiz uma tomo, ainda fiz de seios da face e de tórax, né? E aí o colega falou, olha, sobe de novo porque a gente vai ter que pôr contraste. Aí eu já falei, alguma coisa tem. E realmente, né, tinha uma massa no meu pulmão. E eu lembro que eu entrei naquela sala de radiologia toda escura e as pessoas davam umas olhadinhas assim para mim, falando, nossa, coitada, né? Porque, assim, foi um negócio muito chocante. Porque todo mundo, assim, eu, dentro de toda a equipe, eu trabalhava num hospital muito grande lá em Santo André, e eu levava ovo orgânico pro meu trabalho, né? Eu não sei nem tragar, nunca fumei. Nunca fumou? Nunca fumei. E então, assim, foi muito impactante para mim, mas eu via que as pessoas também tiveram um impacto muito grande, tanto no diagnóstico como depois no meu enfrentamento, né? E acho que isso foi muito positivo, né? Porque conheciam você, né, Vivian, também ali do hospital, né? Sim. Então, às vezes a gente... Mais uma rotina, assim, às vezes de pronto-socorro, de emergência. Sim. Frequentemente a gente vai até a radiologia, né? Para pensar um pouco o caso, ver as imagens. Isso. E as imagens estão ali no console e na tela. Sim. E as pessoas que estão em volta, bom, sabem o que está acontecendo. E o que muda completamente a perspectiva é que, tipo, um de nós, né? Não é um paciente, não é um outro, é um de nós, né? Tá com a lesão. História familiar? De câncer de pulmão não, mas a família, por parte da minha mãe, tem vários tipos de câncer, né? Cada um de um tipo diferente. Isso sempre cria uma surpresa, né? Porque o câncer de pulmão, então, a maioria dos países ocidentais, principal em mulheres é mama, a incidência, e cólon e reto incide mais ou menos parecido entre homens e mulheres, próstata é o primeiro em homens. Cólon e reto, 40 mil casos, mais ou menos, por ano. E em terceiro lugar, o câncer de pulmão. Mais ou menos uns 35 mil casos novos são esperados entre homens e mulheres. Então é uma doença muito comum. Mas é a principal causa de morte por câncer. Então quando a gente vê qual o câncer que causa maior mortalidade, isso no mundo é o câncer de pulmão. Bom, primeiro porque a maioria dos pacientes faz o diagnóstico tardio. Então assim... mas por uma característica da própria doença, não é omissão com cuidados de saúde. A maioria dos pacientes, e você olha, mesmo em outros países com mais amplo acesso, né, à saúde. Você não tinha problema nenhum de acesso, era médica, um bom plano de saúde, né? Mas quando a gente olha Estados Unidos, Europa, 80% dos pacientes descobrem a doença avançada, né? Ou porque ela está fora do tórax, porque cedo ela deixa, né, a região do pulmão, ou seja, porque ela tem invasão de estruturas nessa região entre os dois pulmões, que a gente chama de mediastino, e que não permite uma cirurgia, né, pelo menos uma cirurgia curativa. Então, a gente tem 80% dos pacientes descobre por um efeito da doença em outro órgão.
ou que não dá para operar. E que 20% dos pacientes com câncer de pulmão, desses 35 a 40 mil casos novos, eu estou falando só do Brasil para um ano, não tem histórico de tabagismo. Pois E nem exposição passiva ao tabagismo. Como se explica isso? A gente liga... Bom, a gente, olhando por outro lado também, assim, 80% tem histórico de tabagismo ativo. Então, não existe mais nenhuma dúvida, isso já está estabelecido como uma realidade científica há muitas décadas, que o cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão de uma maneira muito significativa. E existem certos tipos de câncer de pulmão em que o histórico de tabagismo é 99% dos pacientes. Virtualmente todo mundo tem um histórico de tabagismo, para certos tipos. Mas um dos tipos mais comuns, que é o adenocarcinoma, 20% dos pacientes não tem histórico de tabagismo. Bom, aí a gente sempre pensa em outros carcinógenos ambientais, né? Seja da dieta, ou seja, exposição à poluição. Eles parecem contribuir de maneira não muito relevante. Mas a maioria dos cânceres que acontecem nas pessoas e de outras regiões, eles também acontecem de forma esporádica. Sim. E que não estão associadas a exposições ambientais conhecidas, seja dieta, seja de hábitos, né? Eu sempre me esforço para explicar isso no consultório, por que acontece, mas no fundo a gente não sabe por que acontece. Mas existe uma realidade em relação ao nosso corpo que cada um de nós um dia foi uma única célula. E a gente chega a trilhões de células no organismo adulto graças à multiplicação celular, divisão das células. E mesmo depois que a gente cresce, a gente tem o tamanho, para a gente reparar o dano aos tecidos, que é a nossa própria vida, a gente precisa que essas células estejam se dividindo. E células jovens substituem as células mais velhas. Cada vez que uma célula se divide em duas, todo o material genético é duplicado e é copiado. E esse é muita informação para copiar. E pode acontecer, fortuitamente, um erro da divisão celular. Uma falha. De milhões de divisões que estão acontecendo, que vão acontecer hoje, para a gente continuar vivo e funcionando bem. E esses erros podem acontecer em certos genes que controlam o crescimento das células, que dizem quando ele deve iniciar e quando ele deve parar. Então, se você tem um grupo de células que acumula esses erros de divisão, isso pode levar a esse crescimento descontrolado. Isso explica fundamentalmente todos os tipos de câncer. E como que as exposições ambientais alteram isso? Bom, muitas exposições ambientais, como poluição, os carcinógenos do cigarro, certas infecções crônicas, elas podem aumentar a chance de dano ao DNA. Ora, se aumenta a chance de dano ao DNA, isso aumenta a chance de mutações que podem levar a alterações nos genes que controlam o crescimento celular. Então, embora deixe a gente perplexo, né? Puxa, eu sei que cigarro está associado a câncer de pulmão. Eu tenho muitos pacientes que não têm histórico de tabagismo, né? Porque 20% de muita gente é muita gente. Então, é relativamente comum, não causa surpresa, vamos dizer assim. Eu já conheci muita gente com câncer de pulmão que nunca fumou, né? A gente fica impressionado, né? Mas é muito por essa explicação, né, que você deu. Eu mesma, né, o meu mastologista, acho que na minha última consulta, a gente falando de novo, né, daquele início, da descoberta do câncer de mama, falou: Sabrina, sinceramente, eu não sei porque você teve, não tem como saber, não tem nenhum indicativo, não sabemos. Mas uma coisa que é interessante do ponto de vista científico é que muitas vezes o câncer de pulmão da pessoa que nunca fumou é de um tipo chamado adenocarcinoma. Ah, tá. E hoje em dia isso é rotina, né? A gente sequenciar, né? A gente lê quais os genes e como eles estão alterados. E a gente faz esse teste não dos genes das células normais que a gente herdou dos nossos pais e transmitiu aos nossos filhos, mas de alterações genéticas a gente consegue identificar só no fragmento do tumor, na biópsia. E isso é muito útil para guiar a terapia. Então a gente tem medicações para câncer de pulmão na presença de certas mutações. Existem várias medicações, né? Tem mutações em câncer de pulmão que são tão raras que você tem 15 pessoas no Brasil usando o remédio, por exemplo. Então é importante esse acesso ao teste de diagnóstico, que em muitos casos de câncer de pulmão e não tabagista estão associados a mutações
que a gente pode identificar e pode medicar de maneira específica. Então, quando a gente voltar para a história da Vivian, isso foi uma chave, inclusive, para o tratamento atual, assim, né, da Vivian. E Vivian, como foi lidar com isso na tua cabeça? Psicologicamente, como foi? Como isso te afetou? Assim, é um diagnóstico que abala bastante, né? Não só individualmente, mas os familiares. Eu percebi que meus amigos todos também ficaram bastante impactados. Mas eu pensei assim, bem, se eu tenho esse diagnóstico, então vamos correr atrás, né? Não sei quanto tempo que eu tenho, mas eu lembro que um dia, eu acho que em 20 dias, eu fiz todos os exames que eu precisava. Desde a biópsia pulmonar, eu tinha um gânglio aqui, fez biópsia, eu fiz todos os exames, mas fui entubada 2 vezes em 15 dias para fazer diagnósticos, né? Mas eu lembro que quando eu fui fazer o PET scan, que era assim o que me preocupava, né? Eu acordei, eu sentei na cama e eu tava diferente. Eu falei, nossa, eu tô tão positiva, tão querendo enfrentar, porque já que eu estou com esse diagnóstico, vamos fazer o que precisa ser feito. Mas foi um pensamento, assim, diferente. E aí, assim, hoje, né, eu avaliando... Você se surpreendeu com você mesmo. Eu falei, nossa, né? Mas hoje eu vejo que, para mim, né, na minha forma de pensar, eu acho que eu tive uma cura espiritual naquele momento. Porque me deu muita força para eu enfrentar, para eu fazer as coisas. E realmente, assim, durante as minhas idas aos hospitais para fazer exames, são muitos exames, né? Eu lembro que cada pessoa que chegava perto de mim eu via como um anjo, porque dava tudo certo. Falava, nossa, mas não é possível, tá dando tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. E isso que eu acho que a gente tem que ter, não só quando a gente tem um diagnóstico, mas esse olhar por um dia de cada vez, para pensar naquilo que pode ser de melhor naquele dia. E o diagnóstico, ele foi só uma passagem para tudo isso, né? Eu acho que cada pessoa acaba acessando mecanismos internos, né, para poder lidar com a situação, para poder superar, né, cada momento, cada obstáculo, né? E você acabou encontrando aí o seu caminho, né? Eu entendo muito bem. E doutor Antônio, a incidência muito alta do câncer de pulmão, e agora com essa onda do vape, isso tende a aumentar, tende a piorar? Às vezes, por exemplo, o câncer de pulmão deste ano, que a gente falou, ele está relacionado a uma exposição que durou por muitos anos, né? E, embora hoje seja óbvio que tabagismo, por exemplo, causa câncer de pulmão, por um tempo não foi. Então, assim, existem propagandas na década de 50 na televisão. Era que charmoso. A maioria dos médicos fumam uma marca X. Porque é um evento, entende? Que leva muitos anos. E depende, então, do tempo de exposição. Então, você quantificar esse tempo de exposição. O vape ainda tem pouco tempo que está por aí. Então, existem muitas incertezas em relação ao qual é o potencial em relação ao risco de câncer de pulmão, porque isso pode se desenrolar muitos anos depois e vai precisar de muito tempo, né? Mas e também quando a gente fala de vape, a gente está falando de mecanismos muito diferentes de queima dessa substância como um veículo para a nicotina e também da adição de muitos componentes que dão sabor e que são químicos diferentes e que eles são de um jeito, mas depois que eles queimam, né? E o próprio contato com metais pesados que podem ser liberados durante essa queima, podem ter riscos para a saúde que, estão postos, estão presentes, mas eles podem até ser maiores e a gente ainda não teve tempo para ver isso. Uma população grande, exposta e estudada por um período de tempo mais longo, né? A gente estava falando sobre possíveis causas, né, do câncer de pulmão.
e dos cânceres assim em geral. Quando a gente fala sobre fatores emocionais, eu tenho ouvido cada vez mais, inclusive médicos falando sobre isso, né? Que existe sim um impacto emocional sobre a saúde e o surgimento de um câncer. Qual a tua opinião? Eu sempre me esforço também, né, para a gente inspirar uma certa positividade, porque se a gente tem uma dificuldade para enfrentar, então, bom, é melhor que a gente tenha um pensamento, né, positivo, até para que a experiência seja melhor. É claro que, assim, às vezes a gente quer achar uma causa. E quem que pode refletir sobre os últimos 2 anos da própria vida e dizer que não passou por um estresse emocional muito grande, ou não passou por um sofrimento psicológico, ou o sofrimento de uma pessoa próxima que você ama. Então, assim, eu vejo no consultório, no dia a dia, todo o espectro da psicologia humana. Todo o espectro, né? E veja, a Vivi, até pelos hábitos que ela falou, existem hábitos muito saudáveis. Eu quero dizer que talvez uma vida muito estressante possa levar, e possa explicar mecanisticamente. Então, muito hormônio de estresse, muito cortisol, muita adrenalina. Isso pode suprimir o sistema imunológico. E o sistema imunológico, que hoje a gente aprendeu a manipular para certas doenças, né, em favor dos pacientes, talvez essa baixa de guarda do sistema imunológico possa aumentar o risco das células não serem detectadas e tratadas antes delas se manifestarem clinicamente. Então a gente pode dizer que estabelecer esse vínculo. Mas eu também quero dizer que às vezes isso pode acontecer com frequência de maneira fortuita. Então eu não vejo uma causalidade direta entre estresse emocional, que todos estamos submetidos, né, vivendo a cidade em diferentes graus, e como a gente reage a eles como uma causa direta. Mas entende que tem muitos fatores, né? Então, eu passei por esse estresse, então isso está acontecendo. Mas eu quero dizer que isso pode acontecer também de maneira fortuita. Então, eu resisto um pouco à tentação. E eu, pessoalmente, eu não gosto disso porque atribui uma certa responsabilidade individual. E culpa, né? Uma culpa e uma ideia também de que, bom, então, se eu me cuido e eu evito todo tipo de estresse, porque eu estou invulnerável ou estou insuscetível. Então, sei lá, se é um amigo meu precisando de ajuda e ele realmente está precisando de ajuda, não, eu vou evitar porque eu estou evitando o estresse, porque eu estou prevenindo doenças e tudo. Então, eu não gosto dessa noção. O comportamento acaba sendo eu não gosto dessa noção, assim, eu resisto. Pode ser que o tempo prove que eu esteja errado, mas eu acho que tem um mecanismo aí que uma vida muito estressante, ou melhor, como a gente reage internamente ao estresse. Uma coisa ruim acontece com a gente, quanto tempo a gente vai ficar remoendo aquilo? Vai ficar o dia inteiro? Vai ficar a semana toda? Vai ficar 15 minutos? Vai se acalmar e ter uma medida mais prática de como enfrentar isso? Como a gente lida internamente. Ô Vivian, e o tratamento, né? Conta um pouquinho sobre o seu tratamento. Ele envolveu quimioterapia e radioterapia. Cirurgia? Não. Porque a primeira intuição, né? Então eu quero tirar isso, né? Então tá aqui, eu quero tirar. E aí também o amadurecimento de entender que para alguns casos, bom, tirar, operar não é o melhor, não é o ideal. Né? Mas a intuição dos pacientes, mesmo médico de outras especialidades, passa uma faca aqui, corta esse pedaço, né? Mas às vezes, embora funcione para tumores precoces de pulmão e seja muito curativo, como a gente viu aqui, muitos pacientes não descobrem a doença precoce. Né? E não é por nenhuma missão, é porque o pulmão não dói. O pulmão não dói. Então, uma ferida no pulmão, um tumor de 3, 4, 5 centímetros, ele pode simplesmente não doer e você está pedalando, exigindo do seu corpo e não ter manifestação. A membrana que envolve o pulmão, a pleura, ela tem terminações nervosas. Então, às vezes, um tumor menor que invade a pleura, ele pode causar sintomas mais precoces do que um tumor mais central, que pode crescer de maneira silenciosa. A localização. Então, para alguns casos de tumores mais localmente avançados, muitas vezes o ideal não é a cirurgia, mas sim quimio-radioterapia. E que é bem difícil, mas a gente continua amigo. Eu passei para ela, mas a gente continua amigo ainda. Mas
Conta com, acho que a experiência mesmo do tratamento. E o primeiro dia, como foi vir aqui? Eu que nunca tinha tido nenhuma doença, nenhum problema, então já ter que fazer uma químio, fazer rádio, tudo era assim, me causava medos, né? E de como que seria, nossa, receber uma químio, então... Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, né? Mas, assim, eu tive os efeitos bem de forma, eu vejo, de forma, assim, não nada fora tão do normal, intenso, assim, né? Então, e a rádio, ela aos pouquinhos vai tirando mesmo aquela sua energia. Então, imagina, eu super ativa, né, fisicamente. Eu lembro que no final do tratamento, eu fui fazer uma caminhada com a minha mãe e ela até brincava, falava assim, nossa, mas você tá muito mole, porque eu dava um passinho de cada vez. Mas esse passinho de cada vez me trouxe de novo, né? Eu lembro que em 6 meses eu já estava subindo a Pedra da Balança em São Bento do Sapucaí, onde eu moro atualmente. E você passou por químio, por rádio e você segue com terapia-alvo. Isso. Que são comprimidos. Que é aquilo que o Dr. Antônio estava explicando, da questão da mutação, né? O quanto foi importante a biópsia pulmonar e essa análise que havia essa mutação. E a partir desse tipo de mutação, aí tem uma medicação específica para isso, né? Doutor Antônio, em linhas gerais, quais são os tratamentos disponíveis para os pacientes oncológicos de câncer de pulmão? Então, uma parte fundamental é a análise genética do tumor. E a gente, de novo, não está falando de herança familiar, nem de transmissão, mas dessas alterações que a gente falou que acontecem de maneira fortuita e que podem não ser provocadas por tabagismo e que algumas dessas mutações podem ser medicadas. Então, se você puder imaginar que em 2000, um esforço global para o genoma humano envolveu tanto dinheiro, tantos pesquisadores, hoje a gente consegue fazer de maneira local, sequenciar o DNA de um fragmento muito pequeno de um tecido tumoral. Às vezes a gente tem uma biópsia, né? E em casos em que o fragmento da biópsia ficou muito pequeno, você pode colher uma biópsia líquida. Então você colhe um exame de sangue que detecta o DNA tumoral circulante e desse DNA tumoral você faz essa análise. Então alguns pacientes a gente detecta a mutação através do exame de sangue. Nem todas as mutações que a gente identifica, a gente tem remédios. Então é muito importante também que a gente tenha acesso, às vezes, à pesquisa clínica. Então existem drogas que estão sendo testadas para determinadas mutações, né? E hoje o tratamento que a Vivian recebe, que deixou ela em remissão, é um tratamento, por ser um tratamento mais específico, ele tem muito menos efeitos colaterais e permite a Vivian uma vida plena, normal, e aumenta muito as chances da quimio e radioterapia controlar a doença. Mas como isso aconteceu inicialmente? A gente dava o remédio para todo mundo e via que ajudava algumas pessoas, 15%. Bom, que essas 15% das pessoas de adenocarcinoma têm de especial? Então tem alterações neste gene aqui. No caso, é uma mutação no gene, é uma sigla EGFR. E tem uma medicação específica que bloqueia a proteína que vem desse gene. Mas são anos, né, de pesquisa, e alguns voluntários, por falta de opção de tratamento, eles, né, e as suas famílias apoiaram a decisão de entrar para o estudo. Essa droga já está aprovada e disponível para pacientes que têm doença muito avançada, que têm metástase em outros órgãos. E ela é muito útil para controlar a doença e ela é muito melhor do que quimioterapia e imuno quando a mutação está presente. Então eu disse 15% do geral é quando esta mutação está presente. Existem outras mutações com incidência menor, 5%, 2%, 0,5%. Por isso que é importante o teste. Quando a gente tem, especialmente não tabagistas, a possibilidade de mutação sobe para quase 50%, quase metade dos pacientes. Então, por exemplo, prescrever um tratamento sem essa informação vai prescrever um tratamento mais genérico, com maior risco de efeitos colaterais e menor eficácia.
Então, poder dar acesso a um número maior de pacientes a esses testes permitem tratamentos que são muito mais eficientes e com muito menos efeito colateral. Inclusive, embora a droga já estivesse disponível e eu já tratasse pacientes com doença mais avançada, a gente não tinha certeza, o estudo não estava pronto, o estudo estava em andamento e pacientes que têm tumores mais avançados, mais localmente avançados, que não podem operar e vão fazer quimio-rádio. Será que o remédio pode ser útil nesse contexto, sequencialmente, para dar uma proteção maior? E o estudo estava em andamento, né, Vivi? A gente conversou sobre participar do estudo. Mas é importante e hoje a gente sabe com o estudo publicado que a intervenção é boa e agora ela é padrão. Mas o que eu queria deixar de mensagem aqui é a importância da gente estar aberto, porque a primeira intuição dos pacientes é dizer, então eu vou ser uma cobaia. Eu não quero ser uma cobaia. Mas tudo que a gente faz hoje e é considerado padrão, alguém participou antes e se beneficiou até mais cedo. Claro que tem estudos que às vezes não se mostram melhor do que a terapia padrão. Mas, bom, aí está o risco, né? Então, o fato de você estar aberto à participação do estudo, ela te permite a chance de um tratamento inovador que pode ser melhor que o tratamento convencional. Mas de lembrar que a gente não tem outro jeito de fazer avanço que não seja através de estudos clínicos. Então, todo tratamento hoje que é considerado padrão, ele foi de uma pesquisa antes. Sim. Né? E até porque eu acho que pode ser útil para muitos pacientes, Vivian, se você puder falar o que eu te disse que poderia acontecer do tratamento com quimio-rádio, o que você elaborou na sua cabeça, os medos que você tinha, e como foi assim, vir fazer, receber um remédio, o que você sentia quando você estava em casa, não estava mais aqui, né? E que tipo de conselho assim foi útil? Eu menti pra você ou foi pior do que... Não, você continua assim do meu anjinho. Não, mas assim, realmente eu sou pediatra, alergista, então eu não tinha contato nenhum, nada com oncologia. Então para mim realmente, eu lembro a primeira químio, mesmo com as orientações suas, né, que nem todo mundo, assim, eu pensava naquela coisa assim, de vomitar sem parar, de cair cabelo, e nada aconteceu comigo, assim, né, então eu sempre, o Antônio sempre, assim, me orientou muito, né, mas tem os seus medos, né, assim, não de cair o cabelo, mas assim, dos sintomas mesmo, depois que eu chegasse em casa, né, então na primeira vez eu ficava com uma expectativa, assim, né, que eu tomei só 3 químios, né, mas, então essas orientações, né, e tirar o tabu também, né, porque aí eu dava lá meu braço, vinha aquela coisa enorme, né, de medicação, e eu nunca recebi nada. Eu falei, nossa, né, vamos, e eu falava, são os soldadinhos aqui combatendo, na rádio também, até eu falava assim, gente, vai lá, rádio, pega cada célula ruim e mata todas elas. Então, eu estava aberta para o tratamento, assim, né? O lado positivo, né? De tudo isso. E mesmo porque nada foi, nem a químio, nem a rádio, nada foi tão ruim, assim, o tratamento por si só, né? Você teve dor para engolir no final? Não tive nada. Não tive também. E o comprimido, como é que é hoje? Que hora você toma? O comprimido eu tomo sempre depois do café da manhã. E não senti nenhum sintoma, às vezes a unha que fica mais quebradiça, fica às vezes uma pelinha que inflama um pouquinho, mas nada mais também. Esse é um efeito colateral do tratamento, né? Da unha, inflamar assim o canto da unha. Às vezes a pele mais seca e o cabelo mais seco também. Mas compara isso com tratamentos convencionais, né, de câncer. Sim, né? sim. É muito, muito diferente a experiência do dia a dia e os riscos os riscos do tratamento e os efeitos colaterais cotidianos. Né? E esse tratamento com comprimidos é contínuo? Contínuo. E Vivian, passados
3 anos, né, do teu diagnóstico, a doença se encontra em remissão. Sim. Então, como é que você se sente? O que mudou na tua vida? Quem é essa nova Vivian agora? Bem, tudo começou com o diagnóstico. E isso foi me deixando, assim, eu sempre fui mais positiva, né? Eu gostava muito de atividade física. Eu acho que quem já tem esse prazer por atividades físicas, né? Assim, eu acho que a gente já é um ponto bem positivo no tratamento também, né? Sim. Mas acho que faz bastante diferença. Mas eu vejo que hoje eu consegui já realizar um sonho de morar no interior. Eu ouvi você falando. Aí eu fiz 3 cabanas lá, chalés, né? E num lugar que eu considero, assim, um paraíso. Então, é como eu disse, assim, é um dia de cada vez mesmo, né? Com essa esperança, com essa fé. E poder ajudar, como eu estou aqui para falar para os pacientes, né, que a gente realmente tem algumas coisas muito antigas de um tratamento oncológico e que nem sempre é assim, pelo menos no meu caso, e algumas pessoas que também faziam tratamento, né, no mesmo momento que eu, não foi de todo ruim, não, né? Doutor Antônio, a ciência e a medicina evoluem a cada ano, né? Sim. Então, novas drogas surgem, novos tratamentos, novas linhas. Como é que você vê o futuro do tratamento de câncer de pulmão? Assim, como a gente viu, né? A gente ainda tem muitas mutações que a gente não tem remédio. Então, e mesmo os tratamentos mais genéricos, eles ajudam uma proporção maior dos pacientes, mas melhorar e atingir uma remissão, né, quando você não tem mais doença visível, às vezes não é a realidade para muitos pacientes, né? Às vezes eles precisam passar por uma sequência de tratamentos. Alguns pacientes às vezes respondem inicialmente em tratamento e as próprias células desenvolvem uma nova mutação que permite elas ficar resistentes àquele tratamento e voltar a crescer e às vezes precisar de um outro tipo de tratamento. Então isso é uma realidade para alguns pacientes, mas frente ao que aconteceu nos últimos anos, a gente tem a sensação também que essas mudanças no tratamento e as descobertas, elas estão acelerando cada vez mais. Então, com recursos que permitem mapear e sequenciar uma quantidade cada vez maior de pacientes e de processar essa informação complexa através de, por exemplo, com auxílio de inteligência artificial. Mas mesmo com tudo isso, a gente vai precisar sempre de pacientes, né, corajosos e que digam, eu gostaria de participar. Frente a esse cenário em que o tratamento convencional não é tão bom, eu primeiro vou tentar me ajudar com um tratamento inovador e que faz sentido e que a gente precisa testar nos pacientes. Porque por mais que o computador processe tudo e diga, é isso aqui, a gente precisa ver de fato o que acontece, porque tem coisas que não são previstas. Às vezes um tratamento muito eficaz, ele pode ter muitos riscos para a saúde, né? Então a gente só sabe quando em teste mesmo, em pesquisa clínica. E assim, ao se ajudar, participando da pesquisa clínica, você vai ajudar todos os pacientes futuros e todas as famílias que vão passar por isso, né? Então eu queria deixar essa mensagem que ela é positiva, né? A gente vê que essas mudanças estão acelerando bastante e permitem, principalmente também, tratamentos menos incapacitantes. Porque eu acho que assim, para a Vivian, mesmo para mim, né, que a oferta de trabalho para o médico é muito grande, né? A gente tem que dizer não para a gente controlar um pouco e ter vida pessoal, mas os tratamentos, a gente tem uma preocupação grande de perder a nossa autonomia e precisar de outros por nossos cuidados mais simples, né? Então ter um tratamento que não é incapacitante e permita você fazer mudanças na sua vida e ter uma vida livre e autônoma e não precisar vir ao centro com frequência, você administra o seu tratamento contra o câncer em casa, né? Ou na casa que você escolheu, né, nas mudanças. Isso tudo eu estou quase 15 anos formado. Você imaginar isso 15 anos atrás, isso não estava disponível, né? Então, veja,
espaço de poucos anos, a profusão de novos tratamentos, né? Deixa a gente de otimismo, né? E a possibilidade de ver e de participar disso também é muito gratificante para mim, como médico. Que bom. Vivi, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por algo parecido com o que você passou e também para os familiares e amigos? Sim. Eu quero deixar uma mensagem para cada um que tiver o diagnóstico, acreditar, porque a gente tem muitos medos, né? E lógico que o medo maior é morrer e deixar tudo, né? Então, eu quero que eu estou emocionada e estou aqui para com muita gratidão, né? Poder deixar essa mensagem de vocês acreditarem em tudo isso que nós estamos falando de inovador, né? E ir em frente, né? E um dia de cada vez mesmo. A gente fala tantas coisas, recebe mensagens, mas o importante é a gente ter essa atitude positiva com a gente mesmo, né? E para os familiares, o quanto a família e os amigos podem ajudar com carinho, com a presença, né? Eu lembro que eu vinha para cá fazer rádio todo dia e sempre eu estava com alguém. Era prima, era primo, era amigo, era meu filho. Então, isso é um movimento também muito positivo, que quem está ao lado de quem recebe um diagnóstico, o quanto isso é importante. Se sentir acolhida, se sentir assistida. Sim, porque tudo é muito novo, né? Tudo acaba sendo assustador também, né? Mas aí, conforme vai acontecendo o dia a dia, você vai vendo que não é tão ruim assim também, né? Até no ambiente, né, hospitalar, né, a empatia dos profissionais, né, que cuidam de você, isso tudo faz muita diferença, né? Esse cuidado multidisciplinar que existe hoje, que é tão importante, né? Faz muita diferença na vida do paciente. Sim, eu fui muito bem acolhida aqui no Hospital Santa Catarina, realmente foram todos muito anjos ao meu redor, então eu só tenho a agradecer por tudo. E o impacto inicial de um diagnóstico de câncer, ele é assustador, né? Mas aos poucos a gente vai entendendo, né, que muita coisa, como você falou, é tabu. A própria palavra câncer, né? Tem gente que não consegue nem dizê-la. E que não é isso, né? Hoje em dia, né, como você falou, doutor Antônio, né, as coisas vão evoluindo, as pesquisas, os tratamentos, quer dizer, tem solução, né? Até para casos mais avançados, né, onde a doença se torna crônica, tem tratamento, né? A pessoa vai lidar e conviver com a doença, né, fazendo tratamento, e cada vez mais, né? Eu acho que só evolui, né? Só vai ter soluções cada vez melhores, né, para o câncer. Agora, aquela pergunta que sempre, inclusive, me fazem, né? Será que algum dia vão descobrir a cura para o câncer? Eu acho que a gente chama câncer um grupo de doenças muito grande. E a gente está aprendendo essas diferenças, né? E mesmo hoje, o que significa a experiência de um paciente com câncer de pulmão, né? Vou ver alguns hoje, né? A experiência de tratamento e o resultado de tratamento pode ser tão diferente. Né? E se a gente perceber que são das nossas próprias células, né? E se tem uma certeza que a gente tem no mundo, é que nós somos geneticamente diferentes, sempre. Exceto as pessoas que têm gêmeos, mas nós somos diferentes. Então, a gente está aprendendo a entender como essas células são diferentes. Né? Agrupar alguns tipos e direcionar tratamentos que são cada vez mais específicos. Mas eu acho difícil que um único tratamento consiga resolver um grupo de doenças tão diferentes e cada vez mais diferentes, né? Ainda bem, porque a gente entende as diferenças e consegue explorar essas diferenças em favor dos pacientes. Então, a ideia de que um tratamento, uma panaceia, né, vai resolver todos os tipos de câncer, não vai resolver nem todos os tipos de câncer de pulmão, entendeu? Então a gente vai ter
avanços e curas em várias doenças particulares, mas nunca eu não acredito pessoalmente que a gente vai ter um tratamento único para todos os tipos de câncer, entendendo como elas são diferentes. Sim, mas cada vez encontrando soluções para cada tipo melhores particular. né? Isso. Muito obrigada, doutor Antônio. Muito obrigada, Vivian. Obrigada. Muita saúde para você. Obrigada. Sucesso na tua vida. Obrigada. Viu? Alegria, né? Daqui Isso para aí. frente. Obrigada, doutor Obrigado, Antônio. Sabrina. Parabéns Obrigado, pelo Vivian. trabalho que você realiza e todos aqui do Hospital Santa Catarina. Bom, eu espero que as histórias e as informações compartilhadas aqui sirvam para conscientizar, acalentar e, acima de tudo, inspirar. Nem sempre o câncer é um ponto final. Muitas vezes pode ser também um novo parágrafo na história das nossas vidas. O Mais Saúde fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.